Cadê a foto da Raíssa aqui? Nós conversamos hoje com exclusividade com a mãe da Raíssa, né? Até recebi mensagens falando assim, Bate, mas essa senhora está sofrendo tanto, é melhor que ela não fale. Gente, depois que a tragédia acontece, e eu posso dizer isso para vocês porque já conversei com várias pessoas que sentiram na pele a dor de perder filhos dessa maneira tão brutal, como é o caso da dona Vânia. Já conversei com filhos que perderam os pais e eles chegam à conclusão, né, que estão num país onde a impunidade impera e que se eles não desabafam, se eles não falam, se eles não botam a boca no trombone, fica por isso mesmo e não estão errados não. Ela tem toda a razão de querer falar, escolheu Cidade Alerta porque confia no programa, porque sabe do trabalho sério, do trabalho honesto que a gente faz. Então, por isso se faz fundamental o depoimento dessa mãe que foi mostrado aqui no programa. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos dar espaço para essa mãe, para que ela possa falar, possa desabafar. A gente sabe que, diante da legislação atual que o Brasil vive, infelizmente não chega nem aos pés, né, da punição que esse menor, se realmente foi ele confessou o crime, ele já confessou. O que falta agora saber são os detalhes sórdidos desse assassinato para que a punição seja dada. Mas, infelizmente, na legislação atual do Brasil, nós não temos uma punição à altura. E o que eu quero dizer a vocês é o trabalho do nosso produtor detetive, Éder Frit, trabalho da nossa produtora Sabrina Cadamuro, nesse caso importante. O que eu tenho aqui nas minhas mãos e que vai ser mostrado com exclusividade para todo o Brasil, por favor, vem para mim. Pela primeira vez, vocês vão saber, é um documento secreto obtido pela produção do nosso Cidade Alerta, né, com uma fonte ligada à Polícia de São Paulo. E aqui neste documento, eu garanto a vocês, são as palavras ditas pelo assassino sobre a morte de Raíssa. O que eu tenho aqui nas minhas mãos é textualmente o que disse o menor assassino de 12 anos para a mãe dele e para a polícia. E eu vou além. Agora há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, eu conversei com ela, eu não vou chamar pelo nome dela porque ela ainda não quer mostrar o rosto, eu entendo, né? Vou chamar de dona Rosália, a mãe desse menino de 12 anos de idade. Ela também, pelo jeito, confia no Cidade Alerta e me contou detalhes desde o momento em que o filho chega em casa. Segundo a polícia, inclusive, ele tinha manchas de sangue quando volta para casa depois de ter matado ou ajudado a matar a Raíssa. E essa mãe vai nos contar, nessa entrevista que foi gravada agora há pouco por mim com a dona Rosália, detalhes. Pergunto para ela, mas ele olhou nos seus olhos e contou o que tinha feito com a Raíssa? De que maneira esse menino que agora está preso, de 12 anos, abordou a senhora naquele domingo para contar ser o assassino dessa menina de 9 anos de idade autista? Qual foi a reação da senhora como mãe assim que o seu filho disse ter matado a garotinha de 9 anos de idade? E eu fui mais além. Se a senhora ficasse cara a cara com a mãe da Raíssa, a dona Vânia, o que é que você diria para a dona Vânia? E eu vou ser muito sincero para vocês. Essa mãe desse menino de 12 anos, vocês imaginem o que ela está sofrendo também. São dores distintas. De um lado é a dor de uma mãe que perdeu a filha numa brutalidade. De outro lado é a dor de uma mãe que, em hipótese nenhuma, não há mãe que gostaria de colocar aqui entre nós uma criança com 12 anos que seria um possível assassino. Não, nenhuma mãe quer isso para o filho. Nenhuma mãe quer isso para o filho. E o que vai ser mostrado hoje, aqui nesse programa, em primeira mão, é essa entrevista forte, é essa entrevista contundente, portanto, da dona Rosália. Ela não falou até agora, ninguém conseguiu localizar a família que está com medo. Embora o menino já tenha confessado o crime, ainda existem dúvidas. Um outro detalhe importante que eu questionei para a dona Rosália. A senhora
acredita que o seu filho seja mesmo o assassino da Raíssa, pelo que a senhora conhece e convive com esse menino há 12 anos? A senhora acha que ele seria capaz de fazer uma maldade dessa com uma criança de 9 anos de idade, indefesa, que estendeu a mão para ele, uma menina de pouco relacionamento, por ser autista, num grau alto, né, de evitar contato social? Ela confiou no seu filho, ela se entregou na amizade para o seu filho. Ele teria a coragem de fazer uma maldade como essa? Vocês vão ver, e é muito interessante, inclusive, o ponto de vista dessa mãe. O que vocês vão presenciar hoje comigo é um depoimento emocionado, de uma mulher que não queria estar passando por isso e que está sendo ameaçada. As pessoas já estão ameaçando o filho dela de morte e ela precisa se preservar, porque uma coisa é você ter um filho de 12 anos que cometeu um crime. Ela me parece que é faxineira, trabalha duro para sustentar a casa, não tem marido, é separada, ela tem um companheiro que é padrasto desse menino. Ela diz que, inclusive, já levou todas essas informações que eu estou passando para vocês são informações inéditas que eu coletei junto com essa mãe, né? Que me sensibilizou demais, porque são dores diferentes, mas são duas mães que perderam seus filhos, vamos falar a verdade. Que por mais que o filho dela, de 12 anos, não vá ter a punição que merece, mas jamais a relação vai ser a mesma, por mais que ele seja solto. Como é que você vai admitir na sua casa uma pessoa que com 12 anos já nasceu com a semente do mal? Difícil, né? Se coloca no lugar dela. E ao mesmo tempo, uma mulher que teve a sua idoneidade questionada pela vizinhança, mas que foi a única que, ao ouvir ali a declaração do filho dizendo ser um assassino, ela pega esse menino pelo braço e obriga ele a ir até a delegacia contar o que fez. É um ato de coragem ou não dessa mãe? Muita coragem. Quer dizer, ele chega, faz uma confissão, diz que fez uma bobagem e ela não vacila, não hesita, não titubeia em momento algum. Ela pega esse menino de 12 anos e leva lá para a delegacia de Vila Mangalô, muitos chamam de Perus, o distrito de número 33. Ela levou imediatamente o menino de 12 anos à polícia. E eu vou além. Quantas mães você já não viu passarem a mão na cabeça de filho bandido? Muitas. Quantas mães já não colocaram, né, sabendo que o filho cometeu um crime, até filhos condenados, porque nesse caso, se há dúvida, vai que o menino esteja blefando alguma história. Quantas mães já deram esconderijo para um filho não ser preso pela polícia? E essa mãe não. Vocês vão ver a firmeza no que ela diz. A firmeza no que diz essa mulher. Se coloca no lugar dela. Se colocar no lugar da mãe da Raíssa, Deus que me livre. Porque a Raíssa não procurou absolutamente nada. Pelo contrário, foi ali uma troca de carinho. Uma criança autista tem difícil socialização. E ela tinha visto nesse molequinho de 12 anos, que hoje pode ser o assassino dela, uma companhia agradável. Eu conversava com a minha mãe, inclusive, que deu muita aula já para autista. Eu falei, mãe, como é que explica uma pessoa que tem autismo se entregar dessa maneira como a Raíssa se entregou para esse menino de 12 anos? E minha mãe disse simplesmente, energia, bateu ali o olhar dos dois, ela se sentiu segura, porque os autistas precisam ter a segurança naquele momento. E esse menino colocou tudo por água abaixo. Ali, né, você ser escolhido por um autista para ser amigo é uma bênção de Deus, é algo que não dá para mensurar a alegria, né? Daquela pessoa tá te escolhendo entre poucas. Uma pessoa que não quer muito contato com as pessoas, justamente te escolhe. E justamente aquela pessoa que te pega na mão, você vai e faz uma barbaridade como essa. É muito difícil, né? É muito triste, muito triste. Justamente aquele menino que ela escolheu para pegar nas mãos, ele faz isso em troca. É muito triste, muito difícil. O que eu tenho aqui nas minhas mãos é o depoimento, né, a confissão desse assassino. Eu estou vendo ele aqui, Mariana.
Tem certeza? Ok. Bem, o que eu tenho aqui nas minhas mãos e que eu vou mostrar para vocês é o que foi dito por esse menor assassino assim que foi ouvido pela polícia de São Paulo. Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2019, nesta cidade de São Paulo, na 5ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança, esse é um documento oficial, tá? Isso aqui tudo já está nos autos, exatamente essa confissão, não precisa fechar tanto, por favor. Vem para mim, por favor. Justamente essa confissão que fez com que o delegado tivesse argumentos para pedir a internação do menor. Até porque, minha gente amiga, até porque, pensa comigo, é um menino que na legislação, que eu escrevi lá no meu Instagram agora há pouco. A pena, a punição que esse marginalzinho vai ter é um puxão de orelha. É um puxão de orelha, diferente de outros países que não tem piedade, não tem dó, seja criança, seja adulto, seja idoso, é assassino, paga e paga caro. Tem que parar nesse país de um monte de menor que inclusive trabalha como soldado do tráfico, de passar a mão na cabeça dessa gente, 12 anos de idade, é assassino, nasceu com a semente do mal, que apodreça o resto da vida atrás das grades. Como o caso do Champinha, que matou a Liana Friedenbach e o Felipe Café, apodreça atrás das grades, não vai fazer falta. E eu posso garantir a vocês, pelo que eu senti dessa mãe, desse menor assassino, não vai fazer falta para a sociedade e não vai fazer falta para essa mãe, porque ela não procurou isso. Porque essa mãe não merece isso. E ela é uma senhora, vocês vão ouvir a entrevista tão iluminada, mas tão iluminada, Percival, que você vai ouvir daqui a pouco comigo, mesmo diante, imagina a vida dessa mulher como está hoje de ponta cabeça. É uma mulher de muita dignidade, muito caráter. Eu não estou aqui fazendo comparação com as dores, ok, gente? Vamos separar isso. Por favor, não façam comparações com a dor da dona Vânia, que é um doce de pessoa que conversou comigo hoje. Não comparem com a dor dessa senhorinha, a dona Rosália, também. Não comparem as dores. Não comparem as dores. São dores diferentes, mas são duas mães que perderam seus filhos. Uma que nunca mais vai ver a criança porque foi vítima da barbárie. E a outra que, se realmente o filho for autor da barbárie, ela nunca vai conseguir mais olhar nos olhos do filho como ela olhou até no domingo, às 11 horas da manhã. Porque, pelo que eu percebi, é uma senhora de muita decência. É uma senhora, né, os vizinhos já estão espalhando um monte de conversa dela. Pelo que eu senti, eu estou dando meu voto de confiança para essa senhora, pelo que eu senti da voz dela. Pelo que eu senti da voz dela. Ela não fez por onde transformar o filho num verdadeiro monstro. Não fez por onde. Um menino que, inclusive, já foi submetido antes do assassinato, Percival, a uma análise num psiquiatra. Adivinha o resultado? Não oferece nenhuma periculosidade. Não tem problema psiquiátrico nenhum. Hoje eu até conversava com o Geraldo Luiz, que está fazendo um sucesso no meio-dia aqui na Record. Tava o Gleison, que é produtor do Geraldo, e eles me falaram algo que é importante, né? Até que ponto será que um laudo feito pelo Estado sobre a análise psíquica de um menor com comportamento agressivo, será que vale? Se a gente vive num país onde depois de cometer um crime, o Estado faz o possível e impossível para dar um chute na bunda do bandido para que ele não entre na cadeia. O bandido vai preso, a justiça vai lá e dá um chute no criminoso para que ele não fique lá ocupando o espaço e gastando dinheiro público. Então eu fico imaginando, se o Estado dá para essa mãe um laudo de que o filho não tem condições de relação com a sociedade, seria mais um gasto, né, para os cofres públicos, concorda? Sim, é uma coisa tratada meio burocraticamente. Para um menino de 12 anos, ele está com a personalidade de informação. Agora, como você vai dizer psiquiatricamente que ele tem a personalidade deformada se essa personalidade está sendo formada? Quer dizer, ele tem a personalidade corroída precocemente, isso é uma coisa. E a psiquiatria aí precisa ser muito poderosa para entrar na mente do menino. É difícil entrar na mente de um adulto, quanto mais de um menino, de um menor, de uma criança. E um menino, Percival,
que falava de Deus, que perante a mãe da Raíssa sempre tinha uma mensagem bonita para passar, pelo menos foi o que a dona Vânia nos contou. Dona Vânia, eu nunca vi esse menino ter um comportamento agressivo na minha frente. A Raíssa se mostrava disposta a ter essa amizade com ele, ele usava o nome de Deus. Para terminar dessa forma tão dramática. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Para vocês, até amanhã. Mostra o Percy, por favor, que eu preciso pegar um documento aqui do lado. Que eu quero avisar vocês que nós estamos entrando no assunto agora. Eu estou aqui com vários documentos que eu não vou poder mostrar, mas trabalho do nosso produtor Éder Fritz, que mostram que realmente é um menino que já tinha um comportamento difícil. E quando ele vai fazer esse teste psíquico, um especialista, não sei se é psicólogo ou psiquiatra, quem é do estado que analisa? Deve ser psiquiatra. Psiquiatra, né? Eventualmente pode ser um psicólogo também. Numa primeira fase, né? Sim, sim. Se o psicólogo vê algo diferente, vai e... Exatamente. Vê se é ramo da psicologia ou da psiquiatria. Pois bem. A Raíssa aqui, por favor, Edu. E esse psiquiatra, ou psicólogo, esse especialista, não vê no comportamento desse menino algo que sugira, por exemplo, um tratamento, porque a mãe leva o filho para fazer essa análise e você, como pai, como mãe, se baseia pela análise de quem? Do profissional, concorda? Sim, claro. Se você é um médico e eu vou consultar você, você diz assim, Bate, você está com a pressão alta, ok? Você me diz, você está com a pressão alta. Eu vou tomar o remédio. Você vai controlar a pressão. Vai controlar a pressão. Você me diz, Bate, você está com dengue. O que é que eu vou fazer? Vou tomar os remédios para combater os sintomas e vou me hidratar. Bate, você está com diabetes. Vou controlar a glicose, o açúcar no sangue. Uma mãe que leva o filho menor de idade assassino no psiquiatra, ela vai tomar providências de acordo com o que o especialista disser. Eu estou dizendo isso baseado no que essa mãe me disse agora há pouco antes de entrar no ar. Eu não tive acesso a esse laudo. Estou indo na confiança na palavra dessa mãe do menino. Se eu sou psiquiatra, chego até você e digo, olha, o comportamento do seu filho agressivo é algo de criança, talvez de relacionamento, dentro da aula. Mas doença psiquiátrica, ele não tem. Problema psiquiátrico que justifique um tratamento, não tem. Você, como pai, vai fazer o quê? Muito obrigado. Vai tentar remediar em casa situações adversas, seja de comportamento entre mãe e filho, de comportamento com os amigos na escola. Você vai acreditar no que o psiquiatra está dizendo. Se coloque no lugar dessa mãe. Ela está dizendo que o especialista do Estado confirmou para ela que o filho está bem. Só que será que realmente era isso? Ou será que o menino é tão dissimulado a ponto de confundir um especialista? Para você elaborar um diagnóstico, no caso o terapeuta aí, ele precisa ter as informações. E esse terapeuta aí teve uma informação excelente que ele ignorou. Que esse menino de 12 anos sempre foi muito agressivo, violento até, só com meninas, Bate. Sim. Só com menino. Agora, sabendo disso, o psiquiatra, evidentemente, tem que fazer uma avaliação mais sustentável, mais elaborada, com maior densidade. Até porque ele está lidando com uma situação que ele pode agir preventivamente para evitar que haja novas vítimas, como já tinha havido uma menina atacada por esse menino de 12 anos, com um punhal e golpeada no rosto, agiria até preventivamente em benefício da sociedade. Mas foi ignorado isso e o menino foi considerado sem que oferecesse perigo algum a ninguém. Eu tenho aqui agora, não tinha essa documentação. (30 de setembro? Mas isso foi depois da morte? 30 de setembro foi ontem. Sim. Estamos dizendo que ele está correndo risco de vida. As pessoas, né, num país onde não tem impunidade, muitos querem fazer justiça com as próprias mãos. Não se deve fazer. Mas é compreensível o ódio do povo.
Ah, isso aqui é 21 de junho de 2018, Mariana, esse documento? Minha linda, você não me mandou agora esse documento? É da época? Não tô acreditando. Meu Deus, chegou agora. O laudo foi psicólogo. Tô vendo aqui. Esse é o nome da mãe, que eu tô chamando de Rosália. A avó materna fala. E o menino tem a consideração final, conforme descrito. Rosália cuida dos filhos sozinha, não tinha quem ajudasse a levá-los, buscá-los na escola e no inglês, pois não tinha condições financeiras para pagar a alguém. O que fazia com que ela relegasse essa tarefa à filha de 12 anos. Um acolhimento institucional dos filhos, sua mãe passou a ajudá-la mais, inclusive com Ana Cláudia, que passou a morar. Pelo que pudemos interferir a partir das entrevistas da leitura, os menores não estavam abandonados ou negligenciados, ou seja, estavam bem atendidos, assistidos pela mãe e pela avó, estavam sendo cuidados, porém necessitavam de um acompanhamento mais próximo de algum responsável no dia a dia, de um adulto. Segundo nos foi relatado com o retorno dos filhos, Rosália contará com a retaguarda da mãe e também dos filhos mais velhos. A rede de saúde conhece a família, principalmente o menor, que hoje pode ser o assassino, conforme relatado acima. Sugiro imediato desacolhimento do menino que nos pareceu ser uma mãe presente, responsável, dedicada na medida do possível e vinculada afetivamente. Ou seja, né? Pelo laudo, tá tudo certo. O menino tem seus problemas, mas está bem assistido com essa mãe. Ele estava num abrigo, mas podia sair do abrigo que não havia problema nenhum, que ele era muito bem cuidado, muito bem tratado. Aliás, de uma família de 7 irmãos, viu, Bate? Esse menino de 12 anos. Tem 7 irmãos. Dona Rosália enfrenta uma barra para criar todos esses filhos. Olha, mas Mariana, pelo que eu estou lendo aqui desse documento que acabou de chegar em primeira mão para a gente, que é uma bomba também, se pudessem até me imprimir e trazer, eu agradeço. Realmente não mostra, hein, Mariana? Leia, por favor, você que está com esse documento na tela maior. Não me parece, em momento nenhum do laudo psicológico, que alguém entregue que esse menino tenha um problema psiquiátrico. Não é isso até agora o que eu li? Não é isso, Mariana? O psicólogo e assistente social, não tô. O que é que tem aqui? Eu li o parecer final. Quando foi dia 30? 30 de setembro foi ontem, hoje é 1º de outubro. Hoje é 1º de outubro? É. Sim, mas o Éder está me dizendo aqui, o alerta aqui de que o menino pode ser morto, não tem nada a ver disso, é de ontem. É de ontem, é o que a mãe me disse, que as pessoas estão fazendo ameaças contra o menino e o menino está correndo risco de vida. Mostra o Percival, por favor, que eu vou precisar sair. O menino vai ser ouvido de novo amanhã, 3 da tarde, o julgamento dele dia 5 de novembro. Bom, mas vamos ao que interessa aqui. O que eu tenho nas minhas mãos é o que foi dito pelo garoto à polícia. Eu vou trazer aqui o que disse o menino, na sequência eu trago a entrevista exclusiva que eu fiz com a mãe desse adolescente. Pelo que eu vi, teve um comportamento enaltecido, né? É a mãe brasileira, gente. Ela precisa trabalhar. Muitas vezes a criança, né, tem dificuldade, né, com quem vai deixar a criança, essas coisas, enfim. Nenhuma mãe, né, aliás, tem mãe que não vale nada. A minoria, que não pode ser chamada de mãe. Mas nenhuma mãe quer trabalhar o dia inteiro, quer sair de casa, como pelo jeito essa senhora, mãe do menor suposto assassino, não quer sair, ninguém quer sair de casa antes das 6 da manhã e voltar quando o sol já foi embora, tá todos os filhos dormindo, gente. Concorda comigo, pessoal? Aí, no caso do menino de 12 anos, um filho da dona Rosália, um filho cuidava do outro. Do outro, mas é a situação de pobreza do Brasil, de simplicidade dessas famílias. De miserabilidade, porque aí o filho mais velho cuida do mais novo, é uma cadeia, eles se sentem responsáveis, meio mãe, meio pai. Aliás, a dona Rosália não tem, o que realmente está dizendo no laudo é o menino precisa ser acompanhado por um adulto responsável. Mas, gente, no primeiro descuido,
É um piscar de olhos. A dona Evânia contou aqui. Quer ver? Abre a câmera, por favor. Olha só. A Raíssa estava mais ou menos aqui. Deixa a câmera fixa, por favor. A Raíssa estava aqui do lado do assassino. Aqui, ok? A mãe dá 1, 2, 3, uns 5 passos, pelo que ela relatou pra gente. Não, deixa lá, mostrando. Eu preciso da dimensão. Não. Assim mesmo, dando a dimensão. Deu 5 passos pra comprar pipoca. A menina ali, ela pega o saquinho de pipoca, vira e a menina sumiu. Foi questão de segundos. Quem não podia estar sozinho, pelo que eu estou entendendo no laudo, é o moleque. Agora, você vai fazer o quê? Botar uma coleira na criança? 12 anos de idade? E até aí a dona Rosália não tinha nenhuma referência sobre isso, né? Absolutamente nenhuma. Para ela foi uma coisa normal, tá num parque, tem carrinho de pipoca, tem gente cortando o cabelo. Foi uma oportunidade, cara. A criança quer a pipoca. Um menino que a Raíssa confiava. Exatamente. Que andava de mãos dadas. Uma menina arredia de amizades, andava de mãos dadas. Raíssa queria afeto e ele fingia que oferecia. Vamos lá. Tem que ter estômago para aguentar isso, Percival, porque eu não me lembro de um caso de menino de 12 anos que cometeu um crime assim. Você lembra? Só tivemos recente? um pouco mais velho, 13 anos, aquele Perseguini, que matou o pai, a mãe lá, e a que família. Até hoje também é um mistério, né? Não, a polícia concluiu que foi assassinato seguido de suicídio. Conclusão da estranho, polícia. Né? Conclusão da polícia, não que a gente concorde, né? Mas a conclusão da polícia foi o delegado teve convicção disso. E eu acho muito estranho aquele caso lá. Mas o mais novo até então. Pois bem, o que vai ser mostrado agora, né, com exclusividade, é o depoimento do menino. Ai. Entrevistado sobre a confissão prestada para seus familiares e perguntado novamente sobre tais fatos, na presença da sua mãe, confessou ter matado a Raíssa. Perguntado uma vez mais se praticou tal ato, respondeu afirmativamente com a cabeça. Perguntado menor se praticou o ato sozinho, respondeu que sim, balançando a cabeça. Perguntado qual seria a motivação do ato, não quis responder. Vem para mim, por favor. Você vê que ele não pronuncia uma palavra, Abate. Foi você? Ele faz assim. Típico de criança também, né? Ele não pronuncia uma palavra. Eu matei, não existe essa frase, nenhuma palavra. Ele só balança a cabeça afirmativamente. O caso da Aline, que é estranho, até hoje não tem motivação, lá de alumínio? Não, perdão. O caso da... Qual é o nome da menina lá de Bauru, Mariana? Que a gente deu semana passada? Da Mariana, exatamente, da Mariana. O cara falou que matou e não dá motivo. O menor também não está dando motivo. Prestem atenção nesse ponto, porque mais pra frente vocês vão entender por qual razão eu estou chamando a atenção de vocês. Perguntado qual seria a motivação do ato, não quis responder. Perguntado aonde conseguiu a corda e o tecido vermelho apreendido, respondeu que numa rua próxima ao Céu Anhanguera. Perguntado por qual razão não contou a verdade antes, respondeu que estava com muito medo e está arrependido dos atos praticados. Dá para acreditar? No arrependimento de uma criança, Percival? Não, até porque os fatos desmentem. Quer dizer, a Raíssa estava tranquila lá com a mãe num parque. Sai um pouco para comprar um saquinho de pipoca e ele se aproveita desse momento e sai para um lugar completamente diferente, caminhando de mãos dadas com a Raíssa por uma estrada até chegar nessa mata. Claro que o arrependimento precisa ter eficácia, é uma norma legal essa aí. Não se arrependeu em momento algum. Dá a impressão até que ele já sabia exatamente para onde se dirigir. Você acha que foi premeditado? Tenho certeza absoluta. Você acha que ele planejou? Sim. Mas já vou perguntar se você acha que ele planejou sozinho ou acompanhado. Que estavam brincando no evento realizado no Céu Anhanguera, quando estavam na fila do pastel, quando resolveu convidar Raíssa para brincarem no Parque Anhanguera, sendo por ela aceito. Que o declarante tem conhecimento que Raíssa possui uma pequena deficiência do tipo autismo. Que a distância do céu até o Parque Anhanguera foi percorrida a pé pelo declarante e por Raíssa, consumindo cerca de 15 a 20 minutos. Vem para mim, por favor, só um detalhe. Tudo que a gente adiantou ontem, pode perceber, né? Produção do Cidade Alerta foi a fundo, trouxe todas as novidades ontem do caso, porque é o nosso compromisso, né?
Tudo certinho. Justiça seja feita em todos os lados. Foi percorrida a pé pelo declarante por Raíssa, consumindo cerca de 15 a 20 minutos. Contudo, no caminho encontrou uma corda, uma meia social marrom e o tecido vermelho que foram apreendidos no local dos fatos e continuaram a caminhar. Ponto. No meio do caminho, no meio de uma rua, tem lá uma meia social, corda e tecido vermelho. E aquele tecido vermelho enorme que parece para cobrir um corpo. E a polícia cola, apurou, né? que esse tecido vermelho aí é um saco plástico, na verdade, que a gente achou que fosse uma capa, lembra? Sim. Uma capa, a polícia apurou. Não, tinha um saco plástico. Sim. E esse tecido. Sim, mas é esse aí do saco vermelho das imagens do menino de 12 anos. Sim, era que a gente até pensou se tratar de uma bola, né? É isso. Tem razão. Que a distância do céu até o Parque Anhanguera foi percorrida a pé pelo declarante e por Raíssa, consumindo cerca de 15 a 20 minutos. Contudo, no caminho encontrou a corda, a meia e o tecido vermelho apreendidos. Lá, chegando, foram até a área de lazer e brincaram um pouco, cerca de 40 minutos. Ok? Até que o declarante teve a ideia de levar a Raíssa até a trilha. Para, por favor. Mostra o Percival, por gentileza. Olha só. Aí eu já vejo um pouco de contradição. Veja. Essas canetas, hein, Paulinho? Vou te contar. Tá parecendo caneta lá de casa. Não encontro uma na gaveta que funcione. Aí, vamos ver essa. Aí. É, mais ou menos. Meio-dia e 27. Ele foi visto. Isso aqui que nós estamos montando o caminho agora é por base do depoimento oficial do garoto que nós tivemos acesso com exclusividade. Meio-dia e 27. 15 a 20 minutos, aproximadamente, meio-dia e 50 aqui, ok? Aqui a câmera, a imagem da câmera, meio-dia e 50, eles chegam no parque, ok, Percival? Sim. Aí ele diz, chegando no parque, brincaram um pouco, cerca de 40 minutos. 50 mais 40 dá 1h30. Sim, 13h30. Até que o declarante teve a ideia de levar Raíssa até a trilha. Já naquele local, passou a agredir Raíssa com um empurrão. Olha aqui. Pra vocês verem que eu não estou inventando, hein? Olha, mas que dor no coração, gente. Aquela imagem dele levando a menina, que me emociona, que eu não quero nem ver de novo, que ele leva a menininha de mãos dadas. Ela estava achando o máximo que era para brincar, Percival. Brincaram um pouco, cerca de 40 minutos, até que o declarante teve a ideia de levar a Raíssa à trilha. Naquele local, passou a agredir a Raíssa com um empurrão primeiro e depois com chutes. Em seguida, tentou amarrar as mãos de Raíssa com a meia, mas não conseguiu. Que então a puxou pelos cabelos até a árvore e a amarrou com a corda. Perguntado se chegou a praticar sexo com ela, disse que não. Perguntado se chegou a retirar a roupa de Raíssa, disse que não. Perguntado sobre os diversos ferimentos encontrados no corpo da Raíssa, respondeu que usou gravetos existentes na mata e golpeou o rosto e todas as partes do corpo da vítima por inúmeras vezes. Quer dizer, gravetos são pedaços de madeira bem pequenos, né? Mas, na verdade, ele usou algum tipo de madeira para golpear o rosto da menina, que estava bastante desfigurado. Então, Percy, essa aqui, né? Meio-dia e 27 aparecem os dois caminhando, ok? Meio-dia e 50, eles chegam no parque, entram na trilha, 1h30 a causa da morte. Durante 40 minutos, segundo o depoimento... Nossa, coisa horrorosa isso aqui. Durante 40 minutos, eles brincaram e a menina, pelo visto,
estava gostando de tudo aquilo. Uma menina de 9 anos. Ingenuamente, né? Imagina, com o único rapazinho que ela confiava, pelo jeito, da idade dela, levando ela para um lugar diferente, né? Ou seja, aquela aventura, aquela adrenalina, estamos aprontando, né? Ah, será que a minha mãe não vai ficar brava? Dá aquela adrenalina de criança de fazer coisa escondida da mãe. Sim. E aí, do nada, me explica isso. Do nada, no meio da brincadeira, dá um empurrão na menina. A menina cai. Já deve ter ficado meio transtornada, né? Deve ter batido a cabeça. Agora você vai me contar que ele pega a menina do chão, depois de dar um empurrão, antes de tirar do chão, dá chutes na menina, um menino de 12 anos de idade, dá chutes na menina, pega uma meia para amarrar as mãos dela, não consegue, porque ela pelo jeito estava se defendendo, puxa pelos cabelos até a árvore, amarra com uma corda, a menina consciente se debatendo para se defender. Como é que você sabe disso, Bate? É o instinto humano, da luta pela vida. Mesmo com autismo, ela tem perfeita noção de que está correndo perigo ali naquela hora, está doendo. Aí diz que não tirou a roupa e pega madeira ali de árvore, graveto, e fura o rosto dela. Pelos machucados no rosto dela, um graveto faria isso, Percival? Ô, Bate, eu vi as fotos feitas pelos peritos no local onde o corpo da Raíssa foi encontrado. Até fica claro aquilo que a gente sustentou aqui ontem no Cidade Alerta. Esse menino dos 12 anos sugeriu um enforcamento, ou seja, um suicídio. Na verdade, o corpo dela não estava pendurado num galho de árvore. Ele conduzia até o tronco de uma árvore. E eu vi a posição do corpo, não tem sustentação nas pernas, está meio assim, como se estivesse sentado, assim, ó, assim. Está nessa posição. Eu vi essas fotos feitas pelos peritos. Então, temos meias verdades do depoimento dele. Meias verdades. Na verdade, ela foi asfixiada sim. Mas não foi enforcamento, não foi suicídio. Ele que provocou, ele que causou a esganadura. Carol, o horário para mim, por favor, isso. Obrigado. Agora eu vou te fazer a pergunta mais provocativa, ok? Vamos lá. Mais provocativa. Você acredita que ele agiu sozinho? Considerando-se esses detalhes que eu mencionei, das fotos feitas pelos peritos no local, mostrando exatamente como o corpo de Raíssa foi encontrado, me parece muito difícil que esse menino de 12 anos tenha feito tudo isso sozinho. Eu desconfio até, não afirmo, eu desconfio que para esse local da mata escolhido premeditadamente já havia alguém à espera. Alguém que ajudaria esse menino de 12 anos. Me parece que foi um assassinato perpetrado em dupla, 2 pessoas. O menor participou com uma intensidade menor, mas participou, e alguém que nós não sabemos quem seria o segundo personagem. O que eu vou pôr no ar agora, Percival, é um trecho, ela fala pela primeira vez também, que é essa senhora que eu vi que me parece muito digna, muito decente, a mãe desse menor. Você vai ver o que ela diz na entrevista. Já vou antecipar algumas coisas para vocês. Ela confirma que o filho falou na cara dela que é o assassino da Raíssa. Ela conta que, ele chegou, me falou tal coisa. Ela diz, ela não passa a mão na cabeça dessa criança e diz que acredita sim que o filho é responsável pela morte da menina. Só que com um porém. Qual porém? Ele assume sozinho a responsabilidade. Ela diz que ele não agiu sozinho. Perante a mãe. E me parece também que esse menino de 12 anos pode, havendo um segundo personagem, estar exatamente ocultando, escondendo a existência dessa pessoa. É uma menina de 9 anos que pesa 30, 35 quilos, um menino de 12 anos. Seria ela capaz de conseguir fazer tudo isso sozinho? Eles capazes de fazer tudo sozinho? Tira a trilha, por favor, vamos ouvir um pouco. É a entrevista com a mãe do menor, ok? Com a mãe do menor que não tinha falado até então. Como nós estamos falando nos jornais, na televisão, né? Porque eles ainda estão investigando, né? E assim que sair no laudo, tudo pericial, tudo bonitinho, a gente vai saber. Certo.
Ô, Ana, alguns vizinhos seus, né, eu até pedi para a produção ter muita cautela com isso, falaram que você não trabalha, que você não cuida direito da criança, mas eu estava lendo sobre você, você trabalha, você é faxineira, a sua parte você fez, né? Eu trabalhava como porteira, Certo. né? E aí eu fiquei desempregada, só que eu, graças a Deus, eu consegui arrumar 2 ciclos de diarista, né? Eu trabalhava todos os dias de semana como diarista. Entendeu? É porque assim, as pessoas não sabem julgar. No momento como esse, muito delicado, as pessoas só olham o lado do fato da família colocada, né? No momento que eu enxerguei que foi uma crueldade que tiraram a vida da criança, da menina, a qual eu sinto muito de verdade, porque eu como mãe, só eu sei a dor que eu estou sentindo, né? E assim, as pessoas julgam muito, e julgam errado sem saber o que de fato está acontecendo, que realmente está acontecendo. Ô, Ana, mas você teve muita sensibilidade para procurar a polícia, né? Eu acho que se fosse outra mãe, não teria a mesma reação que a sua. Então, como eu já falei, eu procurei assistir sim, porque eu penso sim, se ele errou, se ele é culpado, ele tem que se pagar pelo erro dele, né? Eu acho que ele tem que pagar. Se de fato ficar aí, decidido que ele é culpado, se ficar comprovado e provado que ele é culpado, ele tem que pagar sim pelo erro dele. Agora, se não, ele também precisa ter a vontade dele. Eu acredito que não foi o meu filho. E ele possa sim estar envolvido, sim, mas que não foi ele que fez essa atrocidade. Olha aí, Você acha... acabou de falar. Eu não acredito que foi o meu filho que fez essa atrocidade. E ela vai complementar ainda durante a entrevista. Sozinho. Ela acha que no meio do caminho ele pode ter sido abordado por alguém e convencido a fazer essa maldade com a Raíssa. Ou ter se encontrado com alguém com planejamento anterior de tudo que iria acontecer. Ele pode ir lá exatamente ao ponto de encontro marcado antecipadamente. Pode ser isso também. Eu sei que o som não está tão bom, né? Mas eu acho que pelo ineditismo da entrevista, pela importância jornalística, eu peço que nós nos esforcemos para entender o que diz essa mãe que também está em pânico com o filho dela preso pelo assassinato. Ele foi convencido por alguém? Eu não acredito que ele foi convencido por alguém. Eu acredito que ele possa ter sido abordado por alguém. Entendi, mas aí essa pessoa abordou e convenceu, né? Porque se ele tem... não que ele tenha executado, mas... O que ele fala no depoimento é que ambos foram ameaçados. Olha aí, ó, Percival, olha aqui. O que ele disse, isso não está nesse papel da polícia, Mariana. Ela está dizendo que o filho falou que tanto ele quanto a Raíssa foram ameaçados antes do crime. É algo que tem que ser investigado também. Sim, é muito importante esse depoimento da mãe, a entrevista dela com você, Bate, porque ele abre o jogo para ela, ele faz uma confissão. Quer dizer, eu fiz uma bobagem, eu matei uma menina. Mas ali, cara a cara, olho no olho, o olho da mãe é incrível, ele é penetrante, é perturbador para um filho, aquele cruzar de olhares. Mas aí ele dá essa outra informação que a polícia precisa levar em consideração, sim. Aliás, a polícia não está descartando, viu, Bate, que haja uma segunda figura na cena. Olha ela falando para a mãe da Raíssa. Ela se emociona. Tá certo. Sensível de sua parte. Pelo ato do meu filho e que ele sempre assim, com a vez. Tá um pouco inaudível, mas vem para mim, por favor. Ela disse, realmente foi o meu filho assassino. Se a polícia provar isso, eu peço perdão à mãe da Raíssa.